4, versículo 26. O som está bom aí atrás? Som? Perfeito? Então vamos lá. E disse ainda: o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente à terra, dormiu e se levantou de noite ou de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. E a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, diga assim: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graças nesta noite, porque tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória. Nós, Senhor, desejamos, ó Pai, a tua revelação da tua palavra, do teu Espírito Santo venha soprar de uma forma poderosa, Pai. A tua palavra, ela tem toda a autoridade nesta noite sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos desfrutar de uma palavra no qual nós venhamos, ó Pai, a ser mais parecidos contigo. Que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento. Nos faz frutificar, Pai, da forma correta, através, Senhor, da tua palavra. E nós cremos que tu vai falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos hoje na segunda mensagem da série Frutificar. Semana passada nós abordamos sobre a terra, que não tem como nós plantarmos, querer cuidar de um roçado, de uma fazenda, sem primeiro cuidar da terra. Preocupar-se com a semente, mas não se preocupar com a terra. Então a terra precisa ser cuidada. E hoje, nessa segunda mensagem, que é uma sequência de mensagens, vai ser sobre o crescimento espiritual. Domingo nós já entendemos sobre cuidar da terra, cuidar do nosso coração. E aqui a palavra de Deus me direcionou para ministrar para os irmãos foi exatamente o que Marcos escreve aqui. Marcos, dos 4 evangelhos, é o único que escreve essa parábola da semente, né? Esse Marcos que começa a sua vida ministerial. Isso, pega essa bichinha aí, em nome de Jesus. Aleluia. Marcos, ele começa a sua vida ministerial fazendo uma viagem com Paulo, com Barnabé. E a Bíblia relata que Paulo, ele desiste da viagem e volta. E por conta disso cria um conflito entre Paulo e Barnabé. E esse Marcos, que foi rejeitado por Paulo em uma outra etapa, em uma outra viagem, quando Paulo já está de uma forma mais madura, um homem já um ancião, ele reconhece que Marcos, naquela época, naquele período que Marcos desiste de ser um missionário naquela época. Marcos, ele diz: olha, eu não quero prosseguir nesse negócio de ser missionário, eu vou voltar para a cidade. Mas quando os anos passam, o tempo passa, Marcos, ele aprende, Marcos, ele tem um crescimento espiritual. E esse mesmo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, que criticou o Marcos, o tempo passa e ele observa o crescimento desse homem chamado Marcos. E ele reconhece que esse homem teve um crescimento espiritual. Então o desejo de Deus é justamente isso, que eu, que você, que nós, a igreja, ela tenha esse crescimento. Não basta só brotar a fé, conhecer a fé, desfrutar da fé, mas não crescer na fé. A Bíblia, em todas as gírias do Apocalipse, nós vemos um Deus que faz as coisas multiplicar. Nós vemos um Deus que faz as coisas frutificar. Nós vemos um Deus falando para Adão: multiplique. Nós vemos um Deus que pega Moisés e Jacó chega no Egito com 40 pessoas e mais de 2 milhões de pessoas saem do Egito. Mas aqui ele nos
dá uma palavra sobre o reino de Deus, que é semelhante ao homem que lançou uma semente na terra. E aqui a primeira coisa que Marcos ele ministra sobre a minha vida e sobre a sua vida é que nós entendemos, irmãos, que o reino de Deus ele é diferente. As ordens, as ordenanças, as diretrizes, os mandamentos do reino de Deus é diferente dos mandamentos terrenos humanos. O homem ele quer saber por que as coisas acontecem, ele quer prova, ele quer que apalpar. Enquanto aqui Marcos ele fala que o reino de Deus as coisas acontecem que a gente não entende. Ele está dizendo, olha, a semente ela é jogada na terra e ela vai crescer. E nós não sabemos como é que a semente cresce, ela brota e cresce. Então nós não podemos, irmãos, na nossa vida cristã sermos um crente ignorante. Porque se existe uma coisa que nos impede de crescer é a ignorância. Você pode crescer para um lado e essa ignorância te impedir de crescer para o outro lado. E aqui Marcos é muito feliz que ele diz, olha, o homem se levantou de noite e ele observou que a semente que ele jogou brotou. E ele não sabe como é que isso acontece. E nós não precisamos, queridos, saber como é que Deus vai fazer na nossa vida. O que nós precisamos saber e entender é que Deus faz na minha vida e na sua vida. Independente, nós sabemos como é que Ele vai fazer. E eu já começo a ministrar aqui para dizer para você que Deus ele vai fazer algo grandioso na minha vida e na sua vida. E como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu não sei se a providência que o Senhor vai mandar para mim vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Mas eu sei que vai vir com a permissão dele. Com a permissão dele para a minha vida e para a sua vida. E aqui Marcos ele descreve que Jesus ele faz a ministração através de uma parábola. Ele diz que a semente ela brota e depois dela brotar ela cresce. E o interessante, irmãos, é que o milho, o caroço, a semente de milho, quando você vai plantar o milho, você não pode fazer a cova muito funda, Ariel. Quando você vai plantar milho, a cova não pode ser funda, ela tem que ser de 5 a 8 centímetros. Porque se você fizer a cova muito funda, ela não vai conseguir desenvolver da forma correta. Então, quando o rosqueiro no interior sabe disso, é que quando o cara vai dar aqui a enxada no chão, na terra, ele não pode fazer com que a enxada seja grande para ser profunda demais, o raso da terra. Tem que ser uma coisa bem leve para que a semente fique de 5 e 8 centímetros, para que ela brote. E quando ela brota, ela começa a se desenvolver, ela começa a dar sinais de vida. E aqui nós iremos a partir dessa analogia aqui de Jesus Cristo, o professor dos professores. Ele fala exatamente sobre como é que o milho se desenvolve. Primeiro a erva, segundo a espiga e depois o grão cheio da espiga. Então o primeiro processo de crescimento espiritual de um crente é justamente o período aqui que Marcos aborda sobre a erva. É o primeiro ciclo da vida de um crescimento espiritual de um crente. Quando o milho ele começa a desenvolver, as raízes deles ainda são muito finas. Até por conta do seu tamanho, ele ainda não conseguiu adquirir uma forma dimensional ainda muito pequena, fina. E aqui exatamente isso que acontece com a nossa vida cristã. Aqui Marcos ele fala sobre uma imaturidade. Todos nós, quando estamos começando a nossa vida espiritual, nós somos aqueles crentes que ainda somos imaturos. Eu lembro que no interior, viu, Reis? Vocês não lembram disso? Eu aceitei Jesus, era novo convertido, cheio de fé, coração queimado por Jesus.
E eu tinha uma vizinha que ela chegou lá da minha mãe, eu morava com a minha mãe nessa época, já casado com a Susan, começando a vida. E minha mãe tinha uns quadros bonitos, uns jarros de flores, uns quadros lindos na sala. E aquela vizinha nossa, que ela morava aqui em Fortaleza, foi lá para o interior, ela disse: Cláudio, esses quadros aqui é do demônio. Esses jarros aqui são 3 jarros na parede. E esses quadros aqui foram consagrados ao demônio. Aí eu disse: foi ele, irmã, foi. Tu tem que quebrar os quadros. Os quadros tão caros, pai da mãe. Caríssimos quadros. 3 quadros na sala, muito bonito. Eu disse: mãe, tem demônio nesse quadro. Tem demônio, mãe, tem que quebrar, porque as coisas ruins estão acontecendo por causa desses quadros. E às vezes, irmãos, a nossa imaturidade espiritual faz colocar a culpa no demônio. E quando na verdade nem tudo é demônio, às vezes é a nossa imaturidade, o nosso desconhecimento, o nosso despreparo. Então nós no princípio nós somos como a Eva, que Marcos ele menciona. A primeira etapa do ciclo divino de um crente é justamente a Eva, que ele não conhece tudo. Se uma pessoa fala que isso é assado, ele acredita. Se outro fala que é isso, ele acredita, porque ele não tem nem mais a ver com o Bíblia. Quando eu fui estudar aqui a Eva, pezinho de milho, quando ele começa a desenvolver, e o que o agrônomo ele falava no site explicando sobre o crescimento, era que uma coisa que atrapalha a Eva no começo da sua vida é o ambiente. E com isso trazendo para o nosso mundo espiritual, para a nossa vida, o que atrapalha os primeiros passos da fé de um crente é justamente o ambiente que ele está frequentando. Porque muitas vezes você aceita Jesus e não quer se desligar de amizades que te levam ao pecado. Você não quer se desligar de algumas coisas que te impeçam de crescer. E aquele ambiente te sufoca, aquele ambiente te paralisa espiritualmente. Então, o pé de milho aqui da Eva, quando ele brota, se o sol estiver muito forte, queima. Se tiver muita água, morre. Então, queridos, a nossa vida espiritual, quando nós estamos crescendo na fé, assim como essa pequena muda, essa pequena planta, que precisa de nutrientes, o crente ele precisa de nutrientes para se desenvolver sadio.